Então, cara, o curso, né, ele é um curso bem voltado para a indústria. Quando eu digo indústria, assim, não precisa pensar só na fábrica, né? Deixa eu ajeitar meus fones aqui que tá meio ruim, tá? É, não é só pensando só a fábrica, tá? Então, quando a gente fala de indústria, é de toda a questão da indústria pensando desde a parte mesmo residencial, né? Por exemplo, tu como engenheiro de controle de automação, né, no futuro, poder ter uma empresa de automação residencial, de automação predial, como a gente chama, ou comercial, né? Então, tem várias áreas que pode se trabalhar que não necessariamente indústria. Então, só que a gente chama de indústria porque é algo que é um setor tecnológico, né? Que a gente faz a transformação de algo que teoricamente não existe para algo utilizável, né? Pensando então ou no usuário final, quando a gente fala de usuário final seriam as pessoas, né, usando na sua casa. Eu sempre faço o exemplo assim da minha avó, né? Se a minha avó puder usar, ela é o usuário final, né? Consegue ligar uma TV, usuário final. Agora, se a gente está falando de um usuário que é um cara mais técnico, né, ou seja, uma máquina que vai ser desenvolvida para algo muito específico, por exemplo, no setor de siderurgia, daí vai ser feito uma automação para, sei lá, retirar a escória de um alto forno, né? Então isso já é algo que não é do usuário final, porque eu preciso de alguém com conhecimento técnico para poder utilizar, tá? Então existe toda essa, é bem amplo, né, a faixa de atuação de um engenheiro de controle de automação, e tem uma curiosidade, tá? Fora do Brasil, existe até o nome de Control Engineering, ou Automation Engineering, ou Control and Automation Engineering. Tem esses nomes fora do Brasil, mas não são tão correntes, tá? O nome mais comum que tu vai achar para a gente poder fazer um paralelo com o curso nosso aqui, principalmente o da Unicinos, é de System Engineering, ou seja, é o engenheiro de sistemas. Tá? Por que a gente chama assim? Porque o engenheiro de controle de automação, ele entende um pouco de mecânica, ele entende um pouco de elétrica, quando fala de elétrica, é a parte de sistema de potência, entende muito de eletrotécnica, entende muito de eletrônica, entende muito de programação, e entende um pouco de computação. Quando a gente fala de computação, então a gente está falando da parte de redes, de inteligência artificial. Tá? Então, como a gente vê que tem muita coisa, né, também entende da parte de produção, né, os sistemas produtivos. Então, como tem muitas disciplinas que fazem esse profissional, né? A gente tem um cara que a gente normalmente fora do Brasil é chamado então de engenheiro de sistemas, porque ele desenvolve sistemas. Sistemas então seriam várias disciplinas sendo integradas, né? Então a parte de integração é muito importante, entender como as coisas funcionam, né? E esse é o grande desafio assim que nós temos no curso, né? E eu julgo que nós estamos fazendo isso bem, até pelos nossos últimos resultados nas provas, né? Do MEC, né? Do ENAGE. Em termos de prova, né? Falando só especificamente de nota de prova, nós temos sempre estamos entre a primeira ou segunda do Brasil, pensando em todas as universidades. E quando a gente pensa, então, daí na nota global, né? O que é uma nota global? Aí envolve todas as questões de pós-graduação, de outras coisas que não são propriamente do curso, né? Que é mais o ecossistema. Daí a gente fica ali por terceiro, quarto no Brasil, né? Mas sempre uma posição muito boa. E até porque, né, o nosso curso, apesar de nós termos pessoas que se formam e vão fazer o mestrado, doutorado, a esmagadora maioria já está colocado no mercado de trabalho e prefere continuar sua jornada no mercado de trabalho. Né? Eu brinco, né? Prefere ganhar e continuar estudando, que é meio que uma falácia, porque a gente sempre vai estar estudando, né? Sempre, toda vez que tu estiver desenvolvendo um novo projeto, tu vai ter que estudar aquele novo sistema, porque tu é um engenheiro de sistemas, né? Então, em resumo, né, o que eu posso dizer do curso é que é um curso bastante aplicado, muito mão na massa mesmo, né? A gente pega muito na prática, tá? Claro que tem a parte teórica, é necessário, mas a gente pega muito na prática e a gente está cada vez mais aumentando as parcerias, tá? Ou seja,
a gente está se conectando em empresas, que a gente chama de empresas fornecedoras de tecnologia, ou seja, aquelas empresas que têm a tecnologia para a gente integrar. Então, esses seriam os nossos fornecedores, a gente consegue contatar eles, fazer trabalhos em conjunto. E tem aquelas empresas que são as demandantes de tecnologia, ou seja, onde a gente vai prestar serviços, né? Ou podemos trabalhar como um projeto de pesquisa, como uma iniciação científica, estágio. Então, tem vários modelos, né, que a gente trabalha dessa forma. E ainda tem agora, a gente está abrindo algumas possibilidades que já tinham anteriormente, mas aí acabaram nos últimos anos ficando um pouco mais em segundo plano por vários motivos, né? Mas agora está voltando a possibilidade de intercâmbio, né? Do curso, de fazer parte do curso fora do Brasil, né? Principalmente na Alemanha e na Coreia do Sul, tá? Então essas são alguma, digamos, é um resumão, né? Do curso, assim, que eu posso te passar nesse momento. Claro, tem mais coisas, tem detalhes, tem coisas específicas, só que daí agora seria legal assim, a gente fazer uma troca, né? Tu ter dúvidas e eu vou te explicando, e conforme for, eu posso ir trazendo algum material aqui, compartilhar contigo, né? Pegar o teu contato, combinar alguma. Porque pode ser que nesse momento aqui eu não consiga explicar tudo para ti, né? Eu não tenha todas as possibilidades, eu posso chamar, né, te colocar em contato com algumas pessoas também para tu poder tirar tendo por parte de colegas que se formaram já ou que estão no meio do curso para tirar alguma conclusão, né? Porque uma coisa é eu aqui fazendo propaganda, né? Eu sei que eu tô numa posição aqui de fazer propaganda do curso, mas eu quero te vender o que é o curso de verdade, tá? Então, por favor, né, me diga dúvidas que tu tenha ou alguma curiosidade que tu queira saber. Enfim, é um papo bem aberto, tá, Marco? Então fica bem tranquilo para fazer as perguntas e eu estou aqui à tua disposição para poder responder, tá bom? Eu sou bem suspeito, né, Marco, para falar do curso, mas sim, é um curso bem interessante, até do ponto de vista de empregabilidade, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Já deve ter ouvido ou lido, ou escutado, né, que ouvir é diferente de escutar, em algum lugar dizendo que o Brasil tem falta de engenheiros, né, faltam tantos engenheiros, não sei o quê. E aí o pessoal se bota para fazer curso de engenharia, né, e aí como se engenharia fosse uma coisa só, tá? Mas isso não é verdade. Tá? Se a gente pensar assim, a quantidade de engenheiros civis e mecânicos que se formam no Brasil, isso é 80% dos engenheiros. Depois a gente tem um fragmento, vai fragmentando aqueles 20% que sobram, vai fragmentando na área química, na área eletrônica, né? Só que dentro dessas áreas abre também um leque, né? E na parte de elétrica tem elétrica, eletrônica, controle de automação, computação, energia e telecomunicações, né? Então, uma série de disciplinas. Também falar na questão da indústria 4.0, né? Então, esse é o profissional, né, de engenheiro de controle de automação que vai preencher essas lacunas, né, esse espaço de converter algo que era antes estritamente mecânico para algo agora que é uma integração mecânica, eletrônica, eletrotécnica, né? Então vai juntar isso para que a gente faça o futuro. Essa questão de fazer o futuro também é uma outra coisa que eu vejo como muito, 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 muito importante, né? Também se fala muito, né? A engenharia ou a automação vai acabar com o emprego. Não, isso não é verdade, tá? E aí faz parte da nossa competência como engenheiro de conseguir fazer essa migração, né, da força de trabalho. Ou seja, aquele cara que teve seu emprego substituído por um robô, ele vai operar o robô. Então a gente vai conseguir fazer com que ele saia de um trabalho repetitivo para um trabalho mais intelectual, com uma qualidade de vida
menos estafante, mais salubre, né? Ou menos insalubre. Né? Então, essa eu vejo como uma das grandes missões, né, do engenheiro de controle, na ideia do futuro, né? Pensando daqui para frente, como é que a gente pode trabalhar, tá? Então, da minha, eu sou muito suspeito para falar, porque eu realmente gosto dessa área, tá? Então, eu acho bem interessante. Então, fico à tua disposição também se quiser. Matheus, bem-vindo. Então, Marcos, se tiver alguma dúvida mais específica, por favor, fica à disposição, né? Fica à vontade para poder fazer perguntas, certo? Marco, tu tem curso técnico ou não? Mais curiosidade, se não é uma necessidade disso, tá? Mas é mais uma curiosidade, porque daí, dependendo, já tem alguma noção. Boa tarde, Anderson. Oi, boa tarde. Tarde, O tudo meu áudio bom? tá saindo normal? Tá normalzinho, tá tudo tranquilo. Uhum, eu tô acompanhando aqui o chat porque o Marco, que também tá aqui na sala conosco, ele tá sem o microfone. Então, eu só vou responder ele aqui, daí a gente já conversa, pode ser? Mas fica Pode aí que a ser. gente daí já vai escutando o que eu tô falando com ele. Ok. Tá, que eu tava perguntando pro Marco, Anderson, se ele tava fazendo curso técnico, né? Daí, só Uhum. por curiosidade, tu também tem curso técnico ou tu tá fazendo curso técnico? Não, eu não faço curso técnico. Eu tô, no caso, estudando no ensino médio regular mesmo. Não Uhum. cheguei a fazer esses negócios e tal. Tá, não, tranquilo. Até isso é uma das coisas assim, eu vejo que vocês dois não fizeram, né? E vocês, ali o Marco colocou que eu ouvi falar desse assunto o tempo todo, assim, às vezes chega a ser chato, né, Marco? Mas assim, a questão, muitas vezes o pessoal fica com receio, né? Ah, fazer engenharia sem ter feito curso técnico, porque tem pessoas que fazem o técnico e dizem, ah, porque eu fiz o técnico da engenharia foi fácil. Isso é falácia, tá? Normalmente, tá, a gente tem alguma experiência já aqui na universidade, desde 2010 como professor e como coordenador desde 2011, né? E uma coisa que eu percebo é que o aluno que entra sem o técnico, no final do curso, ele aprendeu muito mais, porque ele não tem alguns preconceitos. Ah, isso aqui eu já sei, deixa de estudar, e quando vê, passou o tempo, né? Então, claro que não são todos, mas se a gente pegar uma média, isso é o que acontece, né? Então, Anderson, estava falando ali pro Matheus a ideia do curso, né? O curso ele é bem voltado para a questão de aplicação nas empresas, né? Não é um curso assim teórico, tá? Tem a parte teórica, óbvio, tem que ter, né? Mas a gente foca muito na parte prática, tá? Então, desde o início do curso já tem as práticas, né? Obviamente que as práticas de início elas não são tão aplicadas, né, na indústria ou nas empresas como as do final do curso, mas ela já tem algum tipo de aplicação, né? E essa questão de estar vinculada, a gente tem muita parceria, então, com as empresas que demandam tecnologia para a gente poder desenvolver junto, né, projetos para vocês poderem desenvolver projetos para essas empresas, né? Às vezes, dependendo de como seja esse projeto, né? Pode ser um projeto que vocês recebam desconto, ou seja, eles paguem cadeiras, podem pagar valores diretamente, enfim, tem vários modelos, tá? Isso vai mudando ao longo do tempo, porque vai dependendo muito das demandas das empresas. Então, a gente tem essas parcerias justamente para isso, assim como a gente tem parceria com as empresas que fornecem tecnologia, né? Aquelas empresas que têm equipamentos que a gente possa pegar para integrar e fazer automações. Tá? Então, isso é algo que a gente se esforça bastante para sempre ter, né? E deixar o curso bastante alinhado assim com as coisas que estão voltadas para aplicação que o pessoal chama do mundo real, mas eu chamo só de uma aplicação real, né? Boa tarde, Eduardo, tudo bom? Ana, boa tarde, tudo bem? Consegue me ouvir direitinho? Pode escrever no chat ali se vocês tiverem esse microfone, não tem problema. Então, estava explicando aqui, Ana, pro
Marco e pro Anderson, né, como é que funciona o curso. Não sei se tu já tem alguma dúvida mais pronta, Ana, ou tu, Anderson, sobre o curso, que daí eu posso ir falando, daí talvez fique mais tranquilo de conversar. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, tudo tranquilo? Tudo jóia, tudo jóia. Tô aqui mais para poder ver com vocês as dúvidas que vocês têm, tá, sobre o curso. Eu dei uma explicação rápida anteriormente, mas de repente a gente dá uma conversada sobre alguma dúvida que vocês tenham, né? E assim, ó, não tem dúvida boba, tá? A gente sabe que às vezes a universidade pode ser uma coisa que a gente não conhece, e é normal isso, né? Eu já passei por esse momento. Então, qualquer tipo de dúvida, pode ser até dúvidas de ordem, como é que eu vou dizer assim, de como é que funcionam as coisas, que sem problema nenhum, posso tentar responder Eu tudo até, da melhor forma possível. eu até tenho uma curiosidade que, na verdade, eu faço comércio exterior aqui no ensino mesmo, né, Certo? presencial, mas Uhum, tenho interesse nessa área de engenharia, de produção e mecânica, né? Aí eu uhum, entrei para, de repente, uma dúvida. Tem algumas matérias no início do curso que provavelmente seria da engenharia de produção e da engenharia mecânica ou nada a ver, já desde o início do semestre já é matérias mais específicas para controle e indústria 4.0. uhum, tá. Na verdade, assim, a gente tem bastante compartilhamento, tá? Então, com a produção e com a mecânica, tá? Não é um compartilhamento tão grande como é com a elétrica e com a eletrônica, né? Mas é um compartilhamento bem razoável, assim, a gente tem bastante atividades ali junto com esses cursos, né? Sim, Principalmente mais de início de curso, tá? sim, Depois, mais para o fim, daí ele vai ficando mais especializado para a área de automação especificamente. Mas isso é mais para o fim, né? Falando assim do sexto semestre em diante, a carga horária de atividades do curso específica começam a aumentar, né? sim, bacana. Show de bola. Obrigado aí pela informação. Nada, tranquilo. Então, aproveitando que o Anderson inscreve ali, vou explicar aqui para Ana, né? Então, esse curso ele é bem voltado para a área de aplicação. Eu chamo de indústria, mas na verdade é todo questão de mercado, tá? Todo o mercado de automação residencial, predial, comercial, industrial. Então, esse curso ele tem essa visão assim, de ser algo aplicado, não ser um curso só teórico. Obviamente tem teoria, né? Mas a gente também trabalha bastante na parte de aplicação. Vamos lá, Anderson. Talvez tenha me perdido na explicação e que engenharia de controle de automação trabalha. Ok. Bom, a resposta óbvia, né? Trabalha com controle de automação, mas tirando a brincadeira, né? Fora do Brasil, né? A gente chama a engenharia de controle de automação, né, de engenharia de sistemas, System Engineering, apesar de em alguns países também ser chamado de engenharia de controle de automação, ou só engenharia de controle, ou só engenharia de automação, tá? No Brasil, a gente não tem esse nome, não pode dar esse nome, eu não sei por qual motivo, né? Mas enfim, não pode. Né? O CREA, principalmente, pega um pouco pesado nisso, na questão de engenharia de sistemas. Então, o que, que é. Por que engenharia de sistemas? Né? Porque o engenheiro de controle de automação ele vai estudar mecânica, produção, eletrotécnica, eletrônica, programação, né? Computação, inteligência artificial, enfim, várias disciplinas para poder resolver um problema. Então, chega num lugar, independente de que lugar seja esse, numa casa, é num condomínio, é numa loja, é num shopping, é numa indústria automobilística, de metal mecânica, é uma indústria, sei lá, da área de eletrônica mesmo, ou uma indústria química, de medicamentos, de alimentos, não importa. Em qualquer uma dessas indústrias que ele chegar, ele vai ter que estudar, e quando eu digo estudar, ele vai ter que pegar e olhar os requisitos daquela indústria para poder projetar um sistema. Então, a gente tem que ter um domínio, né, de algumas disciplinas, algumas áreas diferentes, né, para poder montar esse quebra-cabeça, né, de como é que eu vou resolver aquele determinado problema. Seja um problema que eu quero invasar algum tipo de produto, né? Sei lá, vou invasar ketchup. Ok, tem um problema no ketchup. O grande problema do ketchup é que ele é um fluido não newtoniano. Você já deve ter ouvido falar nisso, se não ouviram, depois vocês procuram no YouTube.
um fluido não newtoniano, ele quando ele sofre uma compressão, ele se comporta como um sólido. Quando ele não tem compressão, ele é um líquido. Então, isso acontece, só vocês puxar pela memória, pega lá um tubinho de ketchup, vai botar no sanduíche ali, aperta, 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 não vai. Aí sacode, 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 não vai. Daqui a pouco, quando ele vai, porque a gente deu uma aliviada nele, a gente aperta e esguicha por tudo, né? Então, não é que o ketchup, sei lá, secou na boquinha do tubo, né? É porque a gente deu uma pressão nele e a pressão fez com que ele ficasse sólido por um instante, né? Então, saber disso, né? Como é que a gente sabe disso? Bom, primeira coisa, a gente não tem que saber que o ketchup é um fluido não newtoniano, a gente tem que saber as propriedades dele. Então, alguém vai nos dizer. Aí, saber o que é um fluido não newtoniano é a nossa parte. Então, ó, este é um fluido não newtoniano, então ele tem que ser tratado desta forma, né? Então tem coisas que são sensíveis ao calor. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa parte térmica? Como é que a gente vai trabalhar com a parte de resfriamento, né? Então, todas essas questões, né, a gente tem que saber os princípios e o início da resposta. Pode ser que chegue num momento, né, que, bom, tem que projetar uma câmera fria. Bom, aí tem uma parte lá específica para fazer troca de calor muito específica. Bom, vamos chamar um engenheiro mecânico para ajudar, mas eu vou saber especificar todo esse sistema. Eu vou saber trocar ideias com ele, eu vou saber todos os termos técnicos e tudo mais. Então, o engenheiro de controle de automação é o, digamos, é o meio do campo do time, né? É o cara que tem que fazer a ligação de todos os pontos, né? E não é por isso também que vai ser o mais ou menos importante, né? Todo mundo é importante. Mas esse é o cara que tem que entender do sistema. Então, por isso que fora do Brasil é muito chamado, são muito chamados, né? Esses engenheiros de engenheiros de sistemas, tá? Que trabalham com essas questões de grandes automações. Mas hoje em dia, a gente pode pensar em pequenas automações, como por exemplo essas vending machines, né? Essas máquinas que sei lá, vende refrigerante no aeroporto, né? Vai lá, bota moedinha. Ali é uma mini automação. Tem várias coisas lá que é tão do cotidiano que a gente não sabe, talvez não preste atenção de quão complexo que é aquilo. Né? Tem várias coisas complexas lá dentro. Por exemplo, ler uma nota de dinheiro, né? Ver qual que é a moeda, tem complexidade nisso. Né? E tem que se fazer isso, inclusive, com um custo pequeno. Então, esse é o trabalho, né? O maior trabalho do engenheiro de controle de automação é entender os sistemas que ele tem que atuar, ou seja, tem que ter a mente aberta, saber das ferramentas que ele tem para poder resolver isso. Quando eu falo de ferramenta, é conhecimento. Saber os seus limites de conhecimento também, isso é importante, né? Quando tem que se valer ou chamar um outro profissional mais especializado, né? Ou seja, alguém da mecânica, quando é alguma coisa mais específica da mecânica, alguém da eletrônica, alguma coisa mais específica da eletrônica. E também ter uma visão, né, de produto. Né? Muito importante ter uma visão de produto, né? Produto e mercado. Por quê? Porque a gente vai fazer algo que vai virar produto. Alguém vai comprar. Duas coisas que a gente faz, né? Ou a gente faz algo que vai ser consumido, consumidor final, ou então a gente faz algo que transforma para ser consumido. Né? Então vamos pensar assim: eu posso fazer um produto, né, que vai ser utilizado por uma pessoa comum em casa, por exemplo, eu faço um afiador de faca automatizado, então vai ser vendido para qualquer um de nós, pode comprar lá e vai usar. Ou eu posso fazer uma máquina para envasar ketchup, como eu falei anteriormente, né? Bom, essa máquina para envasar ketchup, ela é uma máquina que ela não vai ser aplicada para o consumidor final. Ela vai ser parte da transformação do produto, né? O ketchup lá em grandes quantidades para você colocar dentro de um tubo para ser depois distribuído. O que se quer nos dois casos, né? No caso primeiro lá do afiador de faca, a gente quer um afiador de faca que tem escalabilidade, bastante pessoas vão poder comprar.
né? Não importa que seja todo mundo, né? Mas que seja uma quantidade que viabilize o produto. E do outro lado, quando a gente fala do ketchup, a gente quer que reduza o custo de produção, né? Então, reduzindo o custo de produção, então a gente consegue. Então, tem que ter essa visão, né? E aí, uma coisa que eu tinha falado antes, eu acho que estava só um marco aqui nesse momento, é que a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? Muitas vezes a gente não o que a gente escuta é o contrário, né? Ah, porque a automação vai acabar com os empregos. Não é verdade. A automação vai fazer com que a gente consiga trocar os empregos, e aí faz parte da nossa responsabilidade social aí, sim, que depende da nossa consciência, né? De entender que quando eu estou substituindo um profissional, vamos dar de novo o exemplo do ketchup, né? O cara tinha lá, vamos supor que era uma pessoa que pegava uma mangueira e colocava dentro do potinho, agora vai uma máquina que vai fazer isso. Bom, alguém tem que programar a máquina, alguém tem que dar manutenção na máquina, alguém tem que fazer a limpeza dessa máquina, porque ela vai sujar, né? Então, essa pessoa que fazia antes o processo repetitivo, agora ela vai fazer o processo de cuidar da máquina. E ela vai ter um trabalho mais, mais intelectual e menos braçal. Então, ela teoricamente vai ter um ganho, né? Então, esse é um ponto que nós, no momento do projeto, a gente já tem que pensar como é que a gente faz essa transição. Né? Não é simplesmente demite esse e contrata um outro mais capacitado. A gente faz essa transição. Né? Normalmente, a gente pode fazer essa indicação, olha, vou fazer algo que possa ser operado e vamos treinar a pessoa. A parte do projeto é treinar a pessoa que foi substituída para atuar sobre o processo. Né? Então, é uma responsabilidade que é nossa, e se a gente não usar essa responsabilidade, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente vai só contribuir para que as coisas não funcionem do jeito que deveria funcionar. Tá? Então, essa é a ideia da engenharia de controle e automação. Não sei se eu consegui explicar direitinho, né? Porque é um pouco difícil explicar sem uma vivência, né? Trazer para vocês para vamos fazer uma visita em momentos de não pandemia, né, gente? A gente poderia ter uma visita, né? Juntos, né? Levar vocês numa empresa de automação, né? Então, acho que a gente consegue fazer bastante coisas bem legais, assim, quando diminuir um pouco essa questão da pandemia, vocês estão convidados para ir presencialmente na universidade, né? Eu mostrar os laboratórios para vocês, que eu acho que é algo. Eu sempre digo que o laboratório ele tem até cheiro, né? Assim, para a gente entender como é que funciona. Vamos ver, Eliana. Qual a matéria que mais se usa nesse curso? É bem difícil de dizer, sabe? A gente, na verdade, o curso ele tem áreas, né? Vamos dizer assim, que são bem amplas, tá? Então tem a parte mecânica, tem a parte eletrônica, tem a parte eletrotécnica, a gente chama, né? Tem a parte de produção e tem a parte de computação, né? Dentro de computação a gente tem rede de computadores, programação, inteligência artificial. Cada uma dessas 5 áreas, elas têm trilhas dentro do curso, né? Então tu vai cursar elas todas, mas isso é do ser humano, tá? Tu vai acabar escolhendo uma que te agrada mais. Tu vai acabar conhecendo todas, mas uma tu vai te especializar muito mais. Vai se Então, aprofundar no caso. Desculpa isso, atrapalhar. exatamente. A gente acaba se aprofundando em uma. Não que não dê para se aprofundar em todas, só que normalmente a gente acaba se apegando a alguma coisa, né? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu fiz o curso de controle de automação, tá? De graduação. E eu comecei trabalhando muito na área mais próxima da eletrônica, e com o passar do tempo, por necessidade dentro da empresa, eu fui indo mais para essa área de computadores, né? Redes para interligar as máquinas, tudo mais, e cheguei na inteligência artificial. Pode falar, Eduardo, diga. Softwares, no caso, foi essa área. Voltados para a área, né? Não me peça para fazer algo para internet, coisa assim, que não rola.
mas voltado para a área, daí sim, tá? Então, respondendo a pergunta da Ana de uma maneira mais pragmática, assim, Ana, é um dos cursos, talvez, que tu tenha a possibilidade mais aberta, tá? E isso eu tô indo até contra o outro curso que eu coordeno também a eletrônica, tá? Dentro da eletrônica, tu tem assim, tu vai ser bom em eletrônica, e deu. Não tem muito fugir. Ah, não, mas dentro da eletrônica tem a parte de microeletrônica, tem a parte de eletrônica e tem a parte de telecomunicações, mas é que é tudo eletrônica, né? Para automação, não. Tu pode fazer a parte mais mecânica, a parte mais pensando em produção, mais em computação. Então, é um curso bem mais amplo. Tá? Então, nesse sentido, assim, eu vejo, né, para quem tem assim, dentro da engenharia, onde que eu posso me dar bem, provavelmente que gosta de engenharia como um todo, né? Eu quero ver um pouquinho de mecânica, ter um pouquinho de cada coisa, a automação é um curso que te dá essa amplitude. E hoje também, né, eu sei, volto a dizer, sou suspeito para falar, né, mas é um curso que tem um mercado de trabalho em crescimento, né? A gente só fala de automação, acho que foi até o Marco que falou antes, né, que eu ouço falar bastante disso, né? A automação tá por tudo, né? E cada vez mais vai estar vai estar na nossa vida, né? E a gente vê isso, né? Vai no shopping para pagar o estacionamento, paga de maneira automatizada, ou quer dizer, tem a opção de pagar de maneira automatizada, né? As cancelas são automatizadas e por aí vai. Então, é uma área que falta profissional, tá? Isso, assim, tem muitas empresas que vão na Unicinos, né? E nos dizem assim, olha, a gente precisa de profissionais para esta área aqui, né? Vocês têm indicação? E aí eu, como coordenador, vou nos professores, indico os alunos, e hoje, tá? Claro que isso, né, é uma realidade atual, né? Quando eu digo atual, é desde 2012 para cá, 100% dos alunos que se formaram, eles já estavam contratados ou estavam sendo contratados por estarem formados. Tá? Então, assim, o índice de empregabilidade é altíssimo, né? Claro que agora, a próxima turma agora que vai se formar, isso ainda é realidade, mas a gente não sabe, tem questão de pandemia e tudo mais, mas pelo que eu percebo, né, das necessidades das empresas, tudo que eu recebo de informação, assim, para não dizer, gente, que é todo dia, vamos lá, toda semana eu recebo 2 ou 3 contatos de empresa pedindo indicação para estagiários ou mesmo para efetivos, né, dentro da empresa na área de automação. Aí, e que não, né, mas a nossa região é uma região com muita demanda para essa área. A região do Vale dos Sinos, metropolitana, pega, obviamente, a região da Serra ali, né? Então, é um estado que tem uma carência. Tem um levantamento que foi feito pela Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, né, a ABINE, que, que mostra que no Rio Grande do Sul a gente tem um parque potencial de automação, tá, de 80%, ou seja, 80% do parque não tem automação total. Tá? E se a gente pegar esses 20% que diz que tem total, não está apto para 4.0, que seria um outro nível de automação, né? Então, digamos assim, a gente tem 20% na indústria 3.0, 80% na 2.0, ou na 2,5, assim, né? E ninguém na 4.0. Então, há um mercado gigante, tá? Há um mercado gigante. Então, pensando em emprego, né, que eu sei que vocês também pensam nisso, é um curso que dá isso, tá? Agora, o que tem, né? Por que então que o pessoal não faz... Ah, sim, professor Oscar, verdade. O... Uma das coisas também que, por que então, né, o curso de controle de automação talvez não seja tão difundido, né? Porque ele é um curso relativamente novo, né? Se a gente comparar com outros cursos, né? Mecânica, civil, né? Própria elétrica, né? São cursos mais tradicionais, né? Todo mundo né? Pensa sempre nas 4 engenharias, né? Quais são as 4? É civil, mecânica, elétrica e química. Né? São sempre as 4 básicas, né? Das engenharias. Bom, só que elas abriram,
né? E dentro da elétrica e mecânica ali, né, no meio do caminho, ficou a controle de automação, né? Então, é um curso que nos traz bastante oportunidades, né? E é um curso que muitos dizem, um curso difícil, né? Vamos lá, de novo, sobre o risco de eu estar fazendo propaganda aqui para vocês, né? Não vou dizer que é um curso fácil, né? Mas também não é um curso difícil, né? O que é que traz a dificuldade para um curso, né? É quando ele não faz sentido para o aluno, né? O que a gente sempre tenta fazer é que ele faça sentido. Bom, tu está estudando isso porque tu tem esta aplicação. Tu está estudando isso porque tu vai fazer este projeto, né? Então, as atividades do curso mais específica, a gente não tem nem prova, né? A gente trabalha com projetos, tá? Não quer dizer que isso torne mais ou menos difícil, torna mais aplicado. E normalmente quando as coisas são mais aplicadas, né, como aluno, eu consigo me colocar muito no lugar do aluno, porque eu sempre estou aprendendo, né? Então a gente tem essa necessidade de ver aonde que se aplicam as coisas, né? Então, como a gente tem isso, né, lá, quando a gente começa a chegar ali nas atividades, né, nas cadeiras que são aplicadas, a gente já trabalha aplicação, como eu digo, aplicação na veia, né? Vamos trabalhar, vamos resolver um problema, tá? Então, a gente está tentando, né, cada vez mais, já tem isso, mas não é 100%, mas a gente quer chegar a 100% das atividades específicas, né, das atividades que são práticas, de terem projetos aplicados na indústria. Então, hoje, algumas atividades a gente consegue trazer um problema real de uma empresa, a empresa apresenta esse problema para a turma, né, a turma se divide em equipes, né, grupos, e fazem o projeto para resolver aquele problema ao longo do semestre. E aí depois, lá no final, tem a avaliação do professor, que é o que dá a nota, mas também tem um retorno da empresa, né, para dizer, olha, essa proposta de vocês é uma proposta viável, uma proposta inviável, e por quê, né? Então, sempre faz essa troca, tá? Então, eu vejo, tá? Falando para vocês assim, de novo, né? Sempre coloquem uma dúvida no que eu estou falando, porque afinal de contas, eu gosto do que eu faço, né? Mas a gente tem como é que eu vou dizer assim, uma maneira, né, de trabalhar o curso que aproxima vocês de uma realidade que vocês vão sair do curso e vocês já vão estar acostumados, né? Não vai ser, sai do curso e agora o que eu vou fazer? Não, já sabe, né? Já sai sabendo e, como eu falei anteriormente, né, tem um índice de empregabilidade bem alto, né? Então, resumindo é isso, não vou ficar aqui só eu falando, né? Não tem que dar a oportunidade para vocês fazerem as perguntas e tirar as dúvidas de vocês, né? Então, por favor, gente, fiquem à vontade. Posso fazer uma pergunta, então? Claro, por favor. Não, o curso seria como engenharia de produção e mecânica, 5 anos no mínimo. São 10 semestres, é isso? São 10 semestres, isso, são 10 semestres. Imaginei, mas igual eu quis perguntar. O curso são 10 semestres bom, todas as engenharias, né, elas são de 10 semestres, tá? Isso a gente não tem. Regular, no caso. É meio que um padrão, porque existe uma de cursos que chamam, né? E daí as engenharias têm essas diretrizes, e dentro das diretrizes existe uma questão de carga horária. Uhum. Aí a carga horária que é determinada para as engenharias, né, bacharelado em engenharia XYZ, a carga horária é idêntica, né? Então, por isso que acabam, né, os cursos ficando sempre com o mesmo tamanho, né? Daí a gente divide em 10 semestres isso. Parece uma coisa distante, tá, gente? A gente pensa, 10 semestres, não dá 5 anos, né? E vou dizer para vocês, nem sempre, né? Na verdade, a maioria do pessoal, muito difícil alguém se formar em 5 anos, né? A maioria se forma em 6, né? A maioria se forma em 6. Uma minoria se forma em 5 e tem alguns ainda que passam disso, né? Mas aí, esses que acabam passando desse tempo, não é por questões assim, porque é difícil, estava rodando, não. É mais financeiro, talvez. Não digo nem financeiro, Eduardo. Sabe o que acontece? O cara, durante o curso, ele se emprega e começa a receber um bom salário. E aí ele pensa assim, puxa,
para eu acelerar, eu teria que sair do emprego. Mas como eu estou ganhando bem, então eu prefiro ficar no emprego e demorar um pouco mais, já que eu já estou recebendo um Fora salário. tá certo. Fora Né? que tem os Então, projetos pessoais, vamos supor também, né? Quando vê, tu tá exato, tentando ter um né? equilíbrio. E daqui a pouco, né, Eduardo, isso é uma coisa que acontece, esses que demoram um pouco mais, assim, e eu não é uma crítica, tá? Mas acontece, se o cara casa, tem filho, ou a menina casa, tem filho, né? Para a mulher a gente sabe que é um pouco mais complexo, né? Teve uma menina que também ela atrasou 1 ano e meio, né? Porque ela teve filho, então é difícil, né? Se não tem alguém para que possa ajudar. Não é Então, fácil. mas assim, isso não pode se criticar, né? Puxa, a família está aumentando, então é ótimo. Mas a questão de formatura ali acaba dando uma mexida no tempo, né? Mas então, assim, a regra, tá? Digamos assim, se a gente for pegar assim, a maioria, né? Lá, pegar uma distribuição amostral, né? Onde é que está o pico? O pico está em 6 anos. O pessoal se forma em 6 anos. Em 5 tem algumas pessoas, mais do que isso também tem algumas pessoas, mas normalmente esses que ficam mais, tá? É por bons motivos, né? Que teve filho, que tá no emprego que tá bom, mas tá exigindo mais presença Sim. da pessoa, né? Então, assim, eu sempre tento enxergar o copo pelo lado, Meio assim, tá cheio. meio cheio, né? É. Então, quando eu vejo que o aluno tá fazendo menos atividades, mas eu falo com ele, cara, o que tá acontecendo, né? Aí me responde, não, é que eu tô no emprego, agora tá me exigindo bastante, mas eu tô feliz. Cara, então é o que conta, né? Às preocupada, porque o que tá acontecendo? Né? Me diz, não, porque eu tô sem emprego. Aí é uma outra coisa que, claro, isso não é só o Rodrigo, né? Mas eu vou lá e converso com professores e normalmente consegue um encaixe para o aluno, tá? Porque há muita necessidade. Se não tem, a gente já vai encaixando para o futuro, já ter a oportunidade de seguir já no caminho, né, da trilha do profissional de vocês, né? Claro, da martelando, né? É uma coisa, né? Como eu falei antes, pela experiência, né? Do que a gente tem, assim, mas às vezes é por uma questão de oportunidade também, né? Então, vai lá, surge um emprego que te faz trabalhar mais com uma determinada aba, acaba indo para essa área, né? Migrando para essa área mais, sei lá, de mecânica, ou de elétrica, ou de eletrônica, enfim, tá? Então, tem bastante flexível, assim, é uma carreira dinâmica, né? E que tem mercado no estado, fora dele, né? E quando eu digo fora do estado, não é só fora do Rio Grande do Sul para um outro estado brasileiro, mas também para fora do país. Isso eu não cheguei a comentar com vocês, né? Mas a gente tem alguns colegas de vocês já foram, se formaram, ficaram algum tempo e já estão. Tem gente trabalhando na Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos tem também, França tem também, China, né? Então, quem tem esse interesse, né, de fazer uma carreira fora do Brasil, né, também tem essa oportunidade. Alguns países como a Alemanha, por exemplo, a validação do nosso currículo é bem fácil, tá? Porque o nosso currículo é bem aderente ao currículo alemão. Então é bem fácil de fazer essa validação. Obviamente, o validador da Alemanha tem na União Europeia, né? Mas seria a porta de entrada, tem que ser a Alemanha, no caso. Tá? Então, existem essas, digamos, vantagens, diria assim, né? Da gente ter um curso cosmopolita, né? Um curso que ele é mais abrangente, assim, e traz um pouco de diversidade e variedade. Tá? Então,
e é um mercado, volto a dizer, que eu vejo ele só crescendo, né? Faz, esse ano fecha 9 anos que eu estou na coordenação do curso e ano a ano eu vejo as oportunidades e necessidades desse mercado aumentando. Mesmo um ano difícil como esse, aumentou em relação ao ano passado. Tá? Então, acredito que isso vai ser uma realidade por alguns anos ainda, né? Ainda mais com toda essa questão de inflexão tecnológica, ou seja, de uma necessidade maior de tecnologia aplicado à indústria de transformação, à indústria de a indústria secundária, né, no que eu pego a matéria-prima e converto em algo, né, seja de consumo da própria empresa de transformação ou mesmo do consumidor final. Ainda mais agora com a questão do setor agro, né, tá bastante em alta, né, a automação no setor do agronegócio, agropecuária, né, é muito forte mesmo, cada vez mais. Tá? Então, é algo de vocês darem uma procurada, né, e eu vou ficar sempre à disposição de vocês para tirar alguma dúvida. Eu vou até botar aqui colocar o meu e-mail, porque não estou acabando a conversa, né? É só para não me esquecer. Se tiverem alguma dúvida, né, sobre essas questões que eu comentei com vocês, tá? Daí vocês podem me mandar um e-mail ali, né, pedindo alguma informação, algum outro detalhe que eu acabei me passando e não passando para vocês nesse momento, tá? Então, isso é bem tranquilo, tá? Porque eu até prefiro, né, que vocês. Às vezes a gente não. Assim, depois que acabou aqui a nossa conversa, me lembrei de tal coisa, deveria ter perguntado. Né? Então, fica um canal aberto aí para a gente poder conversar. E assim que essa pandemia permitir, vocês estão convidados a tomar um cafezinho lá nos laboratórios, a gente dar uma visitada, ver como é que são as coisas, né? É muito legal que quando o Conecta ele é presencial, né? Nesta época os alunos estão fazendo trabalho, né? Então o pessoal chega lá e como a gente consegue mostrar, esse aqui está fazendo tal trabalho, está fazendo tal trabalho, explica um pouco, né? Isso fica bem dinâmico, assim, bem interessante de ver as coisas acontecendo. Né? Então esse é um ponto que a gente está, nesse caso a gente perde, né? Mas ao mesmo tempo vocês, cada um do seu lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja no carro, né? A gente está podendo conversar. Então também temos, volto a dizer, né? Vamos olhar o copo meio cheio, né? E ver as coisas do lado bom. Tá? Então, mas meu canal de comunicação tá aberto e fico à disposição de vocês sempre que vocês precisarem de algo, né? Independente de vocês virem fazer o curso, né? Você tem, mas eu acho que mais interessante está outro curso, eu posso passar o contato dos professores, né? Sem problema algum, né? Não vou ficar magoado, apesar de eu achar que esse é o curso certo, eu sempre vou poder ajudar, porque o mais importante é que vocês consigam ser felizes naquilo que vocês fazem, né? E, porque é uma escolha para a vida, né? Para o resto da vida, e é importante fazer aquilo que se gosta. Né? Fazendo o que se gosta, vocês vão ter sucesso. Certo, gente? Alguma dúvida a mais? Porque eu às vezes me sinto mal que eu fico falando demais, né? Se deixar, eu fico falando. Capaz, mano, sempre que precisar de alguma coisa, independente de, não estou dizendo, independente se for do curso ou não, né? Alguma coisa que eu possa ajudar, tá meu contato, né? E fiquem à disposição para a gente conversar, tá? É um canal de acesso que vocês têm para a universidade. Vocês têm alguma questão, como dizer assim, eu tenho interesse em desenvolver um projeto pessoal, alguma coisa assim, a gente também está ali para ajudar, né? Os nossos alunos têm acesso irrestrito ao laboratório para fazer seus projetos, né? Pessoas de fora, daí a gente tem que, às vezes tem que validar isso, né? Mas quando é aluno do curso, todo o laboratório está à disposição, né? Inclusive com alguns materiais. Não são todos, mas alguns materiais também ficam à disposição para fazer
fazer os projetos. A gente gosta muito, 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 muito que vocês utilizem os laboratórios, né? Que vocês vão lá e botem em prática aquilo que a gente está ensinando. Então, a gente faz essa questão muito forte, né? Que vocês trabalhem, né? Na parte prática, né? Volto a dizer. E sempre ali vão ter professores, laboratoristas, colegas mais velhos circulando que podem, né, dar um auxílio, né, nas questões que vocês vão tendo dentro desses projetos, sejam pessoais ou mesmo que a gente estipulou pro curso, né? Ou seja, são cadeiras, matérias, trabalhos de atividades acadêmicas, né, de cadeiras. Então, para ser um local bem vivo, assim, né? Que a gente consiga trabalhar bastante a parte prática, né? E ter uma vivência saudável do que é engenharia de controle e automação. Certo, gente? Então, fico à disposição ali por e-mail e, claro, né? Por aqui também. Estou à disposição de vocês. A gente pode continuar conversando. Mas, até se vocês têm alguma outra dúvida, volto a dizer, né? Não existem dúvidas que sejam bobas, né? Pode fazer os questionamentos que eu tô bastante acostumado, assim, quando a gente tem essas questões de... Valeu, Eduardo, boa tarde. Essas questões mais, assim, como é que funciona na universidade, né? Então, eu sei que também são dúvidas que podem surgir, então, estou acostumado, como eu falei, e estou à disposição de vocês. Tá, essa é uma boa pergunta. Assim, utilizar muito inglês, cara, aí é um pouco complexo de dizer. Sim e não, tá? Vamos lá, por que eu estou dizendo sim e não? Sim, porque a maioria da documentação das coisas que a gente precisa são em inglês. Não, porque muitas vezes, né, a gente consegue, com inglês não tão apurado, resolver os problemas, tá? Mas, claro, né, tendo o domínio da língua, né, não precisa ser uma fluência, tá? Vamos dizer assim, um inglês intermediário, assim, né? O cara consegue se comunicar minimamente e ler bem, tá? Isso é suficiente, tá? Claro, né, que aí acaba sendo um diferencial quem consegue evoluir mais na língua, né? Então, a universidade também oferta cursos de língua, né? De línguas. E se eu não me engano, tá? Agora eu posso estar falando uma bobagem, mas se eu não me engano, tem uma... Como é que é o nome? Não é uma bolsa, mas é um desconto, né, para alunos, né, dos cursos da Unicamp, tem um desconto no Instituto de Línguas. E tem alguns cursos que tem até gratuidade, né, dependendo do curso. Normalmente os cursos mais iniciais eles têm gratuidade, né? Conforme vai avançando, daí eles vão tendo esses descontos ou mesmo não tendo. Mas então com o inglês intermediário se vira muito bem, né? Faz tudo que tem que fazer, mas se conseguir avançar mais é bom, até por conta dessa questão da internacionalização, né? Dessas oportunidades fora do Brasil. Obviamente a língua universal atualmente é o inglês, então vale a pena investir nisso, tá? Então, se é uma dica que eu posso dar, acho que vale a pena investir, tá? É um investimento interessante para a vida, né? Para a vida de vocês. Você respondia, Anderson, a tua pergunta? Tá, joia. Marco, Ana, mais alguma questão de vocês? Bom, então eu quero convidar vocês às 15h10, a gente vai ter uma oficina de Arduino. Não sei se vocês já ouviram falar do Arduino, mas a gente vai ter uma oficina de Arduino às 15h10. A professora Bruna vai fazer essa apresentação, né, dessa oficina. Então, o professor Lúcio e eu vamos estar lá para dar um suporte para ela, mas ela vai fazer essa apresentação para vocês, então estão convidados. Deixa eu ver aqui para não mentir. Até vou colocar aqui, acho que eu consigo colocar o link. Então começa 15h10 essa oficina que eu coloquei aqui. Tá? Então, se vocês quiserem, é só clicar aqui, vocês vão para uma sala como essa que vai estar
acontecendo essa apresentação, tá? Daí é legal porque ali já dá para ter uma noção de uma parte mais voltada para eletrônica, computação, né? Ou seja, programação, que a gente usa também no curso, tá? Claro que é uma parte mais inicial, né? Depois a gente vai começar a programar coisas mais, não digo mais complexas, mas talvez mais robustas, né? Coisas que a gente possa aplicar na indústria, né? O Arduino hoje até tem gente que usa, mas não é algo seguro, né? Para se usar na indústria. Mas as outras ferramentas a gente consegue usar. Tá, gente? Então, o meu e-mail tá no chat, tá? Aqui eu coloquei no chat. Vou colocar de novo aqui para ficar aqui próximo da. O e-mail tá aqui no chat. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo a qualquer momento, tá? E tô à disposição de vocês sempre que precisarem, independente do assunto que for, tá? Posso sempre ajudar vocês naquilo que for possível, tá, gente? Agradeço muito vocês terem vindo aqui, ter o interesse aqui no curso. Espero encontrar vocês aí no futuro, né? Como já futuros engenheiros de controle e automação. E fiquem bem, cuidem-se. E qualquer coisa, sabem que podem contar comigo do lado de cá. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado. Capaz, Anderson, sempre é um prazer poder ajudar a vocês a entenderem um pouquinho mais como é que funciona o curso. Marco, uma boa tarde. Tudo de bom para vocês, gente. Cuidem-se e volto a dizer, tá? Meu canal de comunicação ali tá aberto com vocês. Certo? Grande abraço e até mais.